Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista! Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de língua portuguesa, vamos ter aula de recomposição da aprendizagem para a turma do segundo ano. O tema da nossa aula de hoje é alterando sílabas para criar novas palavras. Será que uma palavra pode se transformar em outra se a gente mudar a sílaba ou se mudar alguma letra? Você acha que sim ou você acha que não? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre isso, sobre essa possibilidade de criar diversas palavras mudando apenas um pedacinho dela, tá bem? Mas antes disso, vamos relembrar o nosso último desafio? Na nossa última aula, eu pedi que você marcasse a imagem que começa com o mesmo som de pássaro. Então, nós temos concha, pá e cesta. Bem fácil de tentar acertar essa pergunta, né? Qual dessas três figuras começam com o mesmo som de pássaro? E se você respondeu aí na sua casa que pá começa com o mesmo som de pássaro, você acertou. É só a gente prestar atenção, observar as letras, observar o som de cada palavra também, tá certo? Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos criar novas palavras usando como base outras palavras. Um pouco confuso, mas no decorrer da aula você vai adorar misturar as letras e ver o que é que a gente consegue formar. Para começar, eu trouxe uma canção. Você já está vendo que já tem um patinho por aí dançando, e a canção é mais ou menos assim: existia na fazenda um pato com a letra P. O fazendeiro errou seu nome e escreveu pato com G. E o que será que aconteceu nessa história? O pato virou um gato. Olha só, se eu pego a letra P da palavra pato e coloco uma letra G, já virou outro animal, virou gato. Então, ó, o pato virou um gato. Vamos ver mais o que aconteceu nessa história aqui. Será que o fazendeiro trocou mais alguns nomes? Existia na fazenda um gato com a letra G. O fazendeiro errou seu nome e pôs um R em vez de G. E o que será que aconteceu? O gato virou um rato. Observa só essa letra que a gente colocou em destaque. O restante da palavra termina da mesma forma, mas se a gente trocar só uma letrinha, já muda todo o sentido. Agora o gato virou um rato. Será que esse fazendeiro trocou o nome de mais algum animal? Vamos verificar. Existia na fazenda um rato que foi lá roer. O fazendeiro errou seu nome e escreveu rato com P. Qual animal vocês acham que o rato vai virar? Observa bem, pensa aí na palavra rato. Se eu troco a primeira letra, que é o R, e coloco um P, qual animal vai aparecer? O rato vai virar um pato, olha só. Então nós tivemos três animais completamente diferentes um do outro, mas por um erro do fazendeiro, que foi trocar a primeira letra, tivemos aí essa confusão na história. Todos terminam com o mesmo som: pato, gato e rato. A diferença foi a primeira letra que foi modificada. E no decorrer da nossa aula vamos fazer vários exercícios dessa forma, tá? Mudando uma letra aqui, mudando uma sílaba ali. E eu peço que você fique bem atento para tentar fazer a leitura dessas palavras que vão aparecer. São palavras bem simples, tá bom?
para começar, eu trouxe uma lista de palavras. São duas palavras. A primeira palavra é a palavra conde e temos a palavra graviola. E a gente observa que tem alguns espaços, né, para a gente completar. Será que a partir dessas duas palavras a gente consegue formar várias outras com sentidos completamente diferentes? Vamos lá, vamos começar por conde. Eu tenho ali um tracinho e outro pedaço conde. Que palavra você conhece que termina dessa forma? Eu vou dar uma dica, é uma brincadeira. Uma brincadeira que todo mundo adora brincar. E olha só, esconde. Brincadeira de esconde-esconde, né? Uma ótima brincadeira. Agora eu tenho ali o pedacinho có, um tracinho e um dé. Que nova palavra eu posso formar completando esse espaço que está vazio? Vamos ver? Olha só, se eu colocar o pedaço vi, eu tenho a palavra convide. Quando a gente vai convidar alguém para alguma coisa, para brincar, por exemplo. Agora eu tenho mais uma vez o pedaço conde, mas tem um tracinho para ser preenchido. Existe uma fruta que se chama conde, tá? Mas também existe uma pessoa que ocupa essa posição de ser o conde. E como é que se chama o feminino de conde? Olha aí, condessa. Conde e condessa. E para terminar a palavra conde tem um pedacinho e um dé. O que será que eu vou formar? Dá para formar diversas palavras, mas olha só que eu separei para vocês. Vende, quando você vai vender alguma coisa. Então, ó, através da palavra conde, eu consegui fazer esconde, convide, condessa e vende. Vamos fazer esse mesmo teste agora com a palavra graviola, que é uma fruta maravilhosa também. Pedacinho gra, um espaço e o pedaço lá. O que será que dá para colocar ali no meio? Vamos ver? Granola, acrescentei o pedacinho nó. Criei a palavra granola. E já tem outra que já está formada ali, né? Que é viola. Olha só, uma palavra dentro da outra. Graviola. Se eu tiro o gra, resta a viola, um instrumento musical. E esse outro pedaço tem o grave e tem um tracinho. O que será que dá para formar? Gravidade, olha só. E se o acento tivesse um acento na letra A, seria a palavra grávida. Mas temos aqui a palavra gravidade. E o último pedaço tem o gra e mais um tracinho. O que será que dá para formar? Você conhece alguma palavra que começa com gra? Grama, grade. Muitas palavras que a gente consegue fazer. Foi fácil esse exercício? Bem tranquilo, né? Agora vamos para um mais prático ainda. Vai ser assim. Vai ter a palavra, vai surgir o que é que você vai retirar dessa palavra, para a gente ver como é que ela ficou. Então vamos lá. A palavra é tucano. Olha aí o tucano na tela, olhando para o horizonte. E o que você vai fazer? Vai retirar o pedaço tu. Que palavra a gente vai formar? Então, se eu tenho aí a palavra tucano, se eu tiro o pedaço tu, olha aí a palavra que formou. Cano. Existe o cano que passa água para chegar na nossa casa. Então, uma palavra dentro da outra. Muito interessante, né? Vamos ver mais uma? Eu tenho aí, ó, sapato. E o que é que a gente vai fazer com essa palavra? Vamos retirar o sa. Então, vamos observar. Eu tenho a palavra sapato. Se eu retirar o sa, o que é que apareceu? A palavra pato. Olha que interessante. Você sabia que dentro da palavra sapato já existia a palavra pato? Por isso que é sempre bem importante a gente observar as palavras, observar bem as letras e as informações que ela pode trazer para a gente, tá? Vamos para mais uma fruta, jabuticaba. E o que é que você vai fazer?
Você vai tirar o pedaço caba. Então vamos ver. Jabuticaba. Que palavra eu tenho se eu tirar esse pedacinho caba? Vamos verificar? Olha só o que restou. Jabuti. O nome de um animal, uma espécie, como se fosse de tartaruga, né? Jabuti. E tem mais outra aqui, ó. Cadeira. Vamos tirar o pedaço dei. Então vai ser um pedacinho bem do meio da palavra. Então eu tenho aqui a palavra cadeira. Se eu cobrir esse pedacinho dei, que palavra formou? Você consegue fazer a leitura dessa palavra? É a palavra cara, que pode ser cara ou coroa, se for falando de moedas. E a gente também chama o nosso rosto de cara às vezes, né? Ok, muito boa essa atividade, mas e se trocarmos uma letra? No exercício anterior, a gente tirou um pedaço, né? Tirou uma sílaba. Mas e se eu trocar uma letra? Será que eu consigo formar outras palavras igual aquela música que o fazendeiro saiu trocando a letra dos animais? Então, vamos verificar. Eu tenho aqui banana. Olha a palavra banana. Temos uma letra em destaque, né? Que é a letra N. E o que é que eu posso formar se eu trocar essa letra N? Você conhece alguma palavra que tem essa estrutura? Vou dar uma dica. Apareceu aí a dica para vocês. Batata. Como é que eu posso escrever a palavra batata? Simples. Eu vou trocar a letra N pela letra T. Batata. Olha bem. Só precisamos trocar as letras para formar mais uma palavra. Vamos ver mais algum outro exemplo. Eu tenho aqui a palavra foto. Se eu trocar essa letra F, o que é que dá para formar? Tem alguma palavra que você conhece que termina com oto? Vamos ver o que será que vai surgir aí para vocês. Uma moto? Como é que eu posso escrever a palavra moto? Ela começa com que letra? Se você falou que é a letra M, você acertou. Temos foto e moto. Trocou a primeira letra, já tivemos aí outra palavra aparecendo. Agora eu tenho a palavra pão. Se eu tirar a letra P, que palavra eu consigo formar? Vou dar uma dica para você. Faz parte do nosso corpo humano. O que é que você tem que termina com ão? Olha aí aparecendo mão. Mão começa com a letra M. Pão e mão. E até rima, né? Porque termina com o mesmo som. E o que é que acontece se a gente trocar a sílaba de lugar? Já tiramos um pedacinho da palavra, já trocamos a letra, mas e se a sílaba for trocada? O que será que vai acontecer? Eu tenho aqui uma lista, né? E diz assim, ó, troque as sílabas de lugar e descubra uma nova palavra, como no exemplo. Eu tinha a palavra lobo, que quando trocou virou bolo. A segunda palavra é a palavra cedo. Se eu colocar o pedacinho dó primeiro e o pedacinho sé depois, o que é que eu vou formar? Dá uma olhadinha na palavra, pensa bem. Eu tenho cedo. Se eu coloco o dó primeiro, eu vou ter a palavra doce. Olha aí, doce. Vamos fazer mais uma? Agora eu tenho a palavra cabo. Se a gente trocar, colocar o bó primeiro e o cá depois, que palavra eu consigo formar? Então, cabo, se trocar as sílabas de lugar, eu vou ter a palavra boca.
K. E agora apareceu o nome de uma pessoa, Davi. A palavra Davi, se as sílabas forem mudadas de lugar, se eu colocar primeiro o vi e depois o da, que palavra eu posso formar? A palavra vida. Muito bem. Agora a última palavra, vou deixar você pensar sozinho. Temos aí a palavra gola. Gola, 2 sílabas. Se na frente for colocado o lá e no final o gó, que palavra eu posso formar? Olhos atentos, olha bem aí para a tela, para as letras que estão aparecendo. Então, se você falou que a palavra certa é a palavra lago, você acertou. Olha quantas palavras foram descobertas. Lobo virou bolo. Cedo virou doce. Cabo virou boca. Davi virou vida. E gola virou lago. Palavras completamente diferentes entre si, né? E eu trouxe um desafio para você. Quero ver se você realmente compreendeu a nossa aula de hoje. Se você realmente entendeu que podemos formar outras palavras com base em outra palavra. Então vamos lá. Prepara aí o celular para você tirar uma foto dessa tela. E diz assim: que sílaba da primeira palavra poderia preencher o espaço em branco nas outras 2 palavras? Eu tenho a palavra jogo, com 2 pedaços, jo e gó. Embaixo eu tenho ti, tenho espaço e tenho ló. E no final eu tenho estou e um tracinho. O que é que você vai fazer? Você só pode usar a mesma sílaba para completar as 2 palavras de baixo. Então você vai escolher se vai ser jó ou se vai ser gó. Qual das 2 vão fazer mais sentido para preencher as palavras que estão embaixo? Vou repetir para vocês. Então, tem 2 sílabas em cima, que é o jó e o gó. E tem 2 palavras que precisam ser completadas. E você só vai poder usar a mesma sílaba, tanto para preencher a segunda como a terceira palavra. Ok? Na nossa próxima aula, eu vou trazer esse desafio aqui já cumprido, já respondido. E eu quero ver se a resposta que você fez aí na sua casa vai ser igual com a resposta que eu vou trazer aqui. Não está difícil, está bem fácil, bem simples de se fazer também, tá bom? Então essa foi nossa aula de hoje. Espero que a partir de hoje você possa observar mais as letras, observar mais as palavras e conseguir encontrar cada vez mais uma palavra dentro da outra, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!